foi, né? Alimentada, né? Aí. Não consome os animais assim. A gente não tem enfermaria, não, a gente só fica com animal durante o dia. Tá bem rapidinho, eu sou Olivier Sourier, eu sou francês, estou aqui no Ceará há 14 anos atrás, se não me engano. E eu mexo com animais desde pequenininho, com educação canina, no adestramento, há mais ou menos 23, 24 anos atrás. Desde pequenininho sempre teve no meu apartamento, na realidade, com meus pais, um pastor alemão macho. Né? Só que no momento que meus pais se separaram, provavelmente a falta de uma presença masculina, minha mãe adquiriu um filhote, que o mais velho faleceu, e há 4 meses de idade ele começou a agredir as pessoas na rua, certo? Eu tinha até um preconceito negativo na minha família, o pessoal lá, muitas pessoas têm um preconceito negativo contra o adestramento, achando que é uma coisa que, como se diz, força o animal demais a se tornar tipo um robô, né? E a mais disso, às vezes brutaliza um pouco o animal. Então, mas como há 4 meses ele atacava as pessoas na rua, eu imaginei que adulto não teria ter nenhum controle sobre o animal, ia ter um acidente, talvez ia ter que separar do animal antes. Eu preferi me arriscar no que eu a priori eu não gostava muito, eu tinha um preconceito, certo? E percebi que era uma coisa totalmente diferente, percebi que não é realmente essa história de brutalizar, apenas existe possibilidade de tentar adestrar um animal com brutalidade, certo? Existe metódica que a gente chama de metódica pré-histórica na França, onde só se faz esforçar o animal para ensinar e de vez em quando recompensar. Como existem ainda pessoas que educam as crianças fazendo, reprimindo as coisas erradas, mas não recompensando as coisas certas. E acredito que é bem mais importante, pelo menos na parte canina, recompensar, reforçar o comportamento positivo, né, com recompensa, com elogios, com brincadeiras, etc., do que simplesmente falar que não pode fazer tal ou tais coisas. Aí existem 2 partes, na realidade, distintas. É a parte educação canina e a parte adestramento. Não sei se eu estou falando um pouco rápido, eu vejo que tem pessoas que estão anotando. Não, é só Dá para seguir? É outra coisa? Tá certo. Então, a parte de educação canina, na realidade, como a gente, depois de uma pergunta, simplificou um pouquinho, é a parte de resolução de problemas de convivência com os donos. Tem muitas pessoas que usam o termo de desvio de temperamento. Só que um desvio de temperamento não é bem o que a gente vai encontrar na realidade no dia a dia. É muito raro. O que é desvio de temperamento é um comportamento que é fora da norma normal comum da espécie, certo? E na realidade não é bem o que a gente encontra. As pessoas fazem desvio de temperamento que elas não sabem fazer uma gestão desses problemas que eles encontram com os próprios animais, mas são comportamentos, a grande maioria do tempo, para não dizer 99% do tempo, totalmente normal na espécie, certo? Então, quais são esses comportamentos? O animal pode se tornar agressivo com os próprios donos, o animal ele pode destruir tudo dentro de casa, o animal ele pode ficar fazendo vocalização excessiva. Geralmente isso tudo acontece ou na ausência, né? E vem geralmente de um problema de estresse de ausência, de estresse de separação, ou quando está com os donos por uma falta de saber se impor como líder natural na matilha na qual eles convivem, certo? Os donos não sabem se impor para o animal no momento outro vai querer se impor. Muitas vezes, se for nato, ele não saberia se impor, só que na psicologia canina, se você não se impor ao animal, ele vai ter que se impor a você. Muitas vezes a situação então ela é forçada. Que seja do simples pinche, Yorkshire, Poodle, etc., até o fila brasileiro, Rottweiler e outras raças, que as pessoas chamam até de raça agressiva ou perigosa, etc. Para mim, do mesmo jeito que ela mostrou os dentes para mim no início, em 2 minutos eu me tornei um amigo dela, certo? Então, esse aqui é em função de conhecer o comportamento dele e saber manusear esse comportamento e conseguir o resultado que a gente quer, certo? Então, com os donos, a primeira coisa que a gente trata são esses problemas de convivência. Muitas vezes você tem o quê? As necessidades no lugar certo, não destruir dentro do apartamento, não pular por cima das pessoas, tanto as visitas como as pessoas de casa, respeitar os ambientes, não entrar em certos ambientes a não ser convidados, sair se for mandados, não subir também em certos móveis, né? A não ser convidados, e sair também se for mandados.
eu não me refiro simplesmente às raças de grão esporte. A psicologia e a educação canina, ela serve para qualquer tipo de cães, tá certo? Quais outras coisas que perguntam, como é que o animal faz para parar de latir, de uivar direto, tanto na presença como na ausência das pessoas, né? Tem pessoas que não controlam o animal de jeito nenhum, o animal já assume o papel de líder, quando chega alguém começa a latir, às vezes chega alguém 3 andares embaixo, né? Passa alguém lá, sai do elevador e começa a latir e ninguém aguenta mais. Então tudo isso é educação canina. A parte de adestramento é uma parte, na realidade, de condicionamento, de exercício de condicionamento em função do resultado que a gente pode querer. Por exemplo, ensinar a sentar, a deitar, saúde, a ficar, a andar junto, tá certo? A voltar quando você chama, aqui, etc, etc, etc. Isso aqui são as coisas básicas do convívio no dia a dia das pessoas com o próprio animal. Depois disso, existe adestramento, que a gente chama de adestramento de uso, né? Pelas forças de polícia ou outra. Por exemplo, um animal que vai procurar drogas, entorpecentes ou explosivos. É um animal que vai fazer uma busca e um resgate de uma pessoa que pode ser na água, pode ser que se perdeu, pode ser pessoas solteiradas, pode ser pessoas que ainda são vivas. Outros animais são educados especificamente para pessoas mortas, porque quem gosta de trabalhar a pessoa viva, geralmente o animal não dá atenção para o morto e as pessoas querem resgatar as pessoas falecidas também, certo? Então tem que educar especificamente o animal para busca e resgate de pessoas falecidas também, certo? Existe também um animal que faz um trabalho de intervenção de defesa, guarda, anti-assalto, anti-sequestro, etc, 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 e vários outros usos. E também um animal que as pessoas gostam de praticar com eles um esporte. Por exemplo, o agility, que aqui eu acho que, apesar de não ter muita prática ainda aqui, eu acho que